Estamos começando o Brasil em Debate pela TV Câmara e Rádio Câmara. Eu sou Vânia Alves e nosso tema de hoje é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que remanejou 10 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. 8 estados perderam deputados e 5 ganharam cadeiras. A nova divisão se baseou nos dados do censo de 2010 e vale para as eleições de 2014. A decisão também mudou a quantidade de deputados estaduais em alguns estados. Para discutir essa nova composição da Câmara, nós recebemos os deputados Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Deputado Osmar Serralho, como é que o senhor vê essa situação para o Paraná, que perdeu um deputado? Foi um dos estados que perdeu. Então, Vânia, eu estive presente no julgamento ontem no Tribunal Superior Eleitoral. De certo modo, nós tínhamos essa expectativa enquanto norma posta. Pelo sistema que está hoje desenhado, o tribunal só tinha como aplicar a regra. Mas nós já vínhamos, de alguma maneira, discutindo o aspecto jurídico. Eu estive na segunda-feira com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Valdir Rossoni, o deputado, que já nos tinha autorizado, inclusive, a contatar aqui em Brasília. Nós iremos, com certeza, questionar aquilo que ontem ficou muito claro e muito patente no julgamento. O Tribunal Superior Eleitoral é composto de 7 ministros. Dos 7 ministros, 3 são ministros que também são ministros do Supremo e que, portanto, são os últimos intérpretes da Constituição, né? A Corte Constitucional nossa, que é o Supremo. E ali, no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do tribunal, ambos integrantes do STF, entenderam que a norma que foi aplicada, ela foi aplicada corretamente, mas a norma é inconstitucional. Que norma? A Constituição da República veio e disse, no artigo 45, que você tem um mínimo de deputados, que é 8, e um máximo de 70. E a disciplina disso se procederia através de uma lei complementar. Essa lei complementar veio e estabeleceu um número e delegou ao Tribunal Superior o ajuste, né, no decorrer do tempo, conforme a evolução demográfica. Essa delegação, ela seria uma delegação inconstitucional, porque você não pode delegar competências se você não tiver uma previsão constitucional. Na verdade, você está transferindo uma decisão legislativa para o Poder Judiciário. E, tanto é que o Poder Judiciário ontem, quando julgou, ele julgou em ambiente administrativo, na sessão administrativa. Não foi numa sessão judicante, quando eles estão lá julgando questões de mandatos, nada disso. Ou seja, só para a gente entender melhor, deputado, a Constituição determina que é o Congresso que tem que decidir isso? É o que ontem esses 2 ministros sustentaram, né? Porque o artigo diz assim, que lei complementar estabelecerá os critérios e tal. A lei complementar que veio, ela foi além do que lhe foi delegado fazer. A lei complementar é que está sendo dita inconstitucional. É a Lei Complementar 78, de 1993. Quer dizer, ela não poderia dizer que o TSE... Ela não poderia dizer que o TSE vai estabelecer. Até porque quem ontem esteve, como eu estive, lá no julgamento, percebeu que existem vários critérios. A própria ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora, e, portanto, quem mais aprofundou o estudo, ela apresentou no telão lá os vários critérios. Mas se existem critérios, o judiciário está adotando critérios. Conveniência e oportunidade não é um tribunal. Conveniência e oportunidade é o Poder Legislativo. Qual o critério que você adota para definir a modificação do quadro de representantes, né, dos estados, das unidades federativas? Essa delegação, ela pode não... Nós podemos não ser bem-sucedidos, mas nós estamos acreditando, sinceramente, que a partir desses aprofundados pronunciamentos do ministro Marco Aurélio e da Carmen Lúcia, que significa que nós já temos 2 votos favoráveis no Supremo,
porque eles enfrentaram esse detalhe. Ainda há um terceiro ministro, o ministro Toffoli, mas ele não enfrentou esse assunto. Quer dizer, nós não sabemos a opinião dele sobre esse assunto, sobre a inconstitucionalidade. Apenas ele deu a entender que, como era um julgamento administrativo, era uma sessão administrativa, esse aspecto, que será judicializado, será decidido no Supremo. Então, nós entendemos que o Paraná, né, que perdeu uma vaga, vai continuar brigando. Embora eu quero render as minhas homenagens ao Zequinha Marinho, o Pará, visivelmente, é injustiçado. Quer dizer, o que nós temos que fazer é procurar uma forma que corresponda àquilo que nós precisamos. Existe um preceito mundial, um cidadão, um voto. Um cidadão, um voto, não é o que está posto hoje. Deputado Zequinha Marinho, o senhor é representante de um estado que ganhou 4 parlamentares, né? O Pará passaria de 17 parlamentares para 21 deputados. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor vê agora, quer dizer, um estado que foi tão beneficiado, como é que o senhor vê essa situação de uma possível judicialização? O Espírito Santo também já anunciou que vai entrar no Supremo questionando essa decisão. Como é que o senhor vê o aumento, primeiro, o aumento da sua bancada e depois a judicialização? De forma positiva, né? Nada mais foi feito do que justiça ao estado do Pará. O estado do Maranhão, o estado do Goiás são populações mais ou menos semelhantes, tinham bancadas superiores à nossa bancada. O Pará é um estado que cresce acima da média nacional. Para a senhora ter uma noção, sudeste do Pará, alguns municípios grandes lá, chegam a crescer 18% ao ano. Não se vê isso em lugar nenhum, quase que do mundo, na verdade. Então a população do Pará tem crescido, atraída por oportunidades de trabalhos, projetos minerários, uma boa terra para cultivo da agricultura, pecuária, enfim, é um estado muito espaçoso. Nós temos 1.248.000 quilômetros quadrados. Na verdade, nós somos 3 estados num estado só, né? Então, em função disso, a população sobe, cresce. E nós estávamos muito atrasados, defasados nesse ajustamento da bancada. Felizmente, chegou a hora. Em que pese a questão do mérito, a forma, né? Porque a lei complementar só poderia delegar isso, conforme nós ouvimos aqui muito bem do nosso colega Osmar Serraglio, se estivesse previsto na Constituição. Mas a matemática é a mesma, certo? A matemática não altera. Quer dizer, o que o TSE fez para proceder da forma como procedeu, em cima de uma questão, vai continuar, a fórmula vai ser a mesma. Não vai mudar isso, só porque, digamos assim, a questão do mérito, podia ou não podia delegar, o Congresso podia ou não podia delegar. Então isso aí com certeza vai dar ainda algumas dor de cabeça por aí, mas a matemática, a fórmula não vai ser alterada e aí eu confio que o nosso estado vai continuar com a bancada aí de 21 parlamentares. Tenho certeza que o Pará vai crescer aqui dentro do Congresso Nacional, fazendo jus a uma grande população que precisa de assistência, que precisa de mais recursos, que precisa de mais representatividade no Congresso Nacional. Deputado Osmar Serraglio, o senhor falou um voto, cada cidadão um voto. Esse princípio, ele começa um pouco comprometido, porque nós temos os princípios de que nenhum estado pode ter menos do que 8 deputados, nem mais do que 70. Né? Existe alguma forma de refazer esse cálculo, ou sempre nós vamos permanecer, ou a ideia é permanecer com esse princípio e refazermos só as contas de tempos em tempos? Eu acho que, e aí a competência nossa, nós podemos ter dificuldade em remanejar isso, mas é algo que precisa ser pensado. É fácil nós transferirmos isso para o judiciário para que nós não tenhamos a dor de sacrificar alguém e beneficiar outrem. Porque essa decisão deveria ser do parlamento. Que decisão? E por que estou invocando isso? Veja só, o Paraná já teve 34 deputados, baixou para 30. O problema é que esse histórico é mal posto, assim, histórico jurídico. Tudo isso é decorrente do famoso pacote de abril de 1978, Geisel, o constituinte do Riacho Fundo, sozinho, mudando a Constituição. Quando se percebeu na eleição anterior que 16 estados elegeram senadores do PMDB,
o que se viu que na eleição seguinte, a eleição presidencial seria comprometida. Então se reestruturou, se rearranjou. Aí se elevou os estados, que tinham 6, que eram da época, todos eles foram aquinhoados com mais 2. Então, quando a gente fala um cidadão, um voto, para você ter nada de questionamento em minhas homenagens aos estados aos quais eu irei me referir. Mas, se você pegar Roraima, com 50 mil habitantes, eles elegem um deputado federal. São Paulo precisa de 570 mil, mais do que 10 vezes mais, para eleger um deputado federal. Nós, do Paraná, precisamos de 350 mil, volto a dizer. Roraima, 50 mil. O Amapá, 80 mil. Nós precisamos de 350 mil paranaenses para que possamos ter aqui um deputado federal. Aí você pega um modelo, por exemplo, um modelo americano. O Estado americano tem 8, se não me engano, estados americanos que só tem um deputado federal. Porque é um cidadão, um voto. Tanto é que tem vários estados americanos que têm mais senadores, porque o estado tem 2, aqui nós temos 3 senadores, lá eles têm 2 senadores por estado. Então, em muitos estados americanos, tem 2 senadores e um deputado federal. Essa máxima, um cidadão, um voto. Não pode ter cidadão mais valorizado ou menos valorizado na casa do povo. E aí essas injustiças que são praticadas como Pará seriam reparadas pela lógica. Agora, para fazer isso, evidente, vai sacrificar demais. Também ninguém quer chegar a esse limite de... Mas a gente precisa avançar nesse raciocínio de um cidadão, um voto. Não faz sentido, volto a dizer, que alguém tenha, cada 50 mil eleja um deputado e outro com 570 mil para poder eleger um deputado. A lógica diz que nós precisamos repensar essa construção. Bom, a gente vai voltar nesse assunto logo após o nosso breve intervalo. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. O Brasil em Debate está de volta. Nosso tema de hoje é a decisão do TSE que muda o número de deputados nas bancadas de alguns estados. Nós recebemos os deputados Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. E a minha pergunta é para o deputado Zequinha Marinho. Deputado, o que pode significar para o estado ter mais 4 parlamentares? Ele será melhor representado? Ele pode ter seus pleitos melhor ouvidos dentro da Câmara dos Deputados? Não tenha dúvida, à medida que você aumenta a sua população, como é o nosso caso, nós temos muito mais demandas em todas as áreas. Não precisa especificar aqui porque cresce na mesma proporção. E a necessidade de ter alguém aqui dentro que possa colaborar, ajudar, somar, não só na representação política das questões coletivas da bancada do Estado, mas também naquelas ligadas às questões da atuação individual, nós vamos ter uma cobertura muito maior. O Estado, naturalmente, vamos para números hoje. Um deputado federal tem uma cota anual de emenda parlamentar individual, de 15 milhões de reais. Em que pese o governo hoje ter dificuldades para empenhar aquele negócio todo. Mas digamos que nossa grande batalha por tornar o orçamento impositivo, né, deputado Serralho, vença, nós vamos ter em 4 deputados federais vindo para essa casa a partir de 2015, mais 60 milhões de reais sendo aplicados no Estado. Significa dizer também que nós vamos ter mais debate, mais gente somando, não é? Porque cada deputado tem uma atuação na busca do recurso, do benefício, da conquista, não é, para o seu povo. São 4 pessoas a mais. Então não tenha dúvida que o Pará, se Deus quiser, vai eleger bons deputados, né? Bons representantes, atuantes, trabalhadores, como tem feito até hoje, né? Para que a gente possa ter resultados efetivos, né? Na defesa dos interesses do Estado de forma global, né? Na defesa do interesse do Estado na questão dos recursos para a construção da infraestrutura, das obras que a gente tanto precisa, e o Pará é um dos estados da Amazônia que mais colaboram com o Brasil. Na questão da energética, por sinal, nós somos campeões nesse momento.
Na verdade, até padecemos um pouco e temos sido, de certa forma, para o Brasil, um certo almoxerifado, né, deputado? E a gente precisa, né, avançar aqui dentro. Se a senhora pegar a diferença daquilo que é transferido para outras regiões do Brasil, que tem mais força política do que nós, é muito grande. Então a gente vai tirando essa diferença devagarzinho, aumentando nossa musculatura política, nossa presença no Congresso Nacional, enfim, nas comissões, onde as coisas se decidem. Por um voto você perde uma parada dentro de uma comissão de orçamento, por exemplo, né? E isso é muito importante. Quer dizer, nós teremos mais presença dentro do Congresso Nacional, nas suas comissões, e vamos com certeza avançar. Avançar no sentido de beneficiar o Estado que tanto precisa da gente e tirar um pouco da desigualdade em relação a tantos outros. Eu gostaria de explorar um pouco, eu sei que o deputado Osmar Serralho é um estudioso do direito, eu queria explorar um pouco isso, que ele explicasse um pouquinho para a gente por que essa divisão, porque eu acho um pouco difícil para o cidadão leigo, por que no máximo 70, no mínimo 8? Eu falei sobre o pacote e atropelei. Por que alguns estados precisam de tantos votos para eleger uma pessoa e outros tão poucos? E porque isso tem a ver com o que o deputado Zequinha Marinho falou, da importância da representação política, da força política, que o norte do Brasil tem muito pouco, né? Tem muito pouca força política, porque tem poucos representantes. Você poderia explicar isso um pouco para a gente, deputado? E com reparo, o norte tem bastante. O Pará é que está sendo injustiçado. Mas o norte, e aí que está o problema. Veja só o que aconteceu. Quando eu falei no pacote de abril, quando o presidente Geisel, no período autoritário, ele percebeu que a escolha do seguinte presidente da República estaria comprometido no colégio eleitoral. Ele precisava mudar a estrutura. Aí o que ele fez? Ele aumentou a representatividade dos pequenos estados, que são os do norte, a exceção de Amazonas e Pará. Porque aí você pega Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, todos eles estão superdimensionados. Você volta a falar, você pega Roraima, pega o Amapá com 80 mil, eles elegem um. Quando a gente fala um cidadão voto, quantos estamos? Somos em 195 milhões, dividamos isso por 513 e vai dar certinho quanto cada estado tem. É isso que é o correto, um cidadão, um voto. Todos nós brasileiros somos iguais. Tá. Mas o que o Geisel fez na época? Ele elevou o número de deputados desses estados, porque no mapa, o sul e o sudeste eram estados anti-governo, e o norte e nordeste eram a favor do governo, a grosso modo, um outro talvez não. Mas o norte, então ele aumentou o número de representantes. Agora esses estados passam a ter, é como se fosse fazer um jogo de futebol, em que você tem 11 jogadores, aí vem o juiz e diz, não, mas esses 11 aqui pode trazer mais 4, 5 para esse lado de cá. Foi o que o Geisel fez. Ele aumentou o número de representantes do norte e nordeste. Então hoje nós temos posto isso. Agora o curioso é, a Constituição ela só diz que o mínimo é 8, então isso está garantido lá. E diz que o máximo é 70. Nesse intervalo é que o Congresso Nacional pode tentar diminuir a injustiça praticada. Injustiça também, aspas, porque é evidente, a gente reconhece que esses estados precisam ser representados, mas que estão superdimensionados, tem. Se o modelo americano é um modelo que nós copiamos de federação, é só observar lá, volto a dizer, muitos estados americanos têm, e não são poucos, deve ser 8, tem um deputado federal, que é pelo menos aquela população, ainda que seja pouca, tem um deputado federal lá. Por quê? A regra é, no mundo, um cidadão, um voto, e não estilo assim, você que é paulista, Vânia, os paulistas precisam de 50 por 1. Precisa 50 paulistas para dar um voto lá de cima. Então, é uma representação, é todo um jogo político que foi montado, né? Os próprios estados que foram criados foi para estratégico para no Senado colocar, porque você pega 3 senadores que fazem 100 mil votos, são senadores, outros 11 milhões de votos para poder ser senadores, então com a mesma força política. Agora, por outro lado, deputado Zequinha Marinho, essa divisão também, o sul e o sudeste são super populosos no Brasil. O Pará está se tornando um pouco, pelo jeito, está crescendo muito. Mas essa divisão também não dá um pouco de equilíbrio a esse desequilíbrio nacional? Quer dizer, a gente tem um sul e sudeste também muito desenvolvido. Essa representação, aumentar a representação do norte e nordeste, não torna o país um pouco mais equilibrado? O debate político não ganha um pouco de equilíbrio? Com certeza a senhora acompanhou
o nosso debate em 2011 para criar 2 estados, a partir do estado do Pará, o estado do Carajás e o estado do Tapajós, em função da necessidade de se ter gestão, né? O Pará com a capital lá na beira do Atlântico e toda uma dimensão, digamos assim, continental para frente, e uma população espalhada naquele mundo todo, a ausência do governo é patente. Não é porque o governo é ruim, não, é porque não tem como mesmo. A dificuldade é muito grande. Então, no começo do programa eu citei a questão das desigualdades regionais. O Brasil é um país que começou aqui pelo Sudeste, Sul, vai, Nordeste. Nordeste é todo bem cortadinho, né? A Bahia é o grande estado do Nordeste, mas não dá metade do estado do Pará, não é verdade? Isso vai com o tempo. Eu estava ouvindo aqui com muita atenção a argumentação do nosso colega deputado Osmar, e é muito, digamos assim, consciente do que está falando, mas o Brasil precisa disso, não é verdade? O Brasil precisa disso, até que se equilibre esse jogo entre uma região e outra. Você não pode comparar, digamos, o Pará, o Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, com qualquer um outro estado da região Sudeste, por exemplo. Não tem como. E nem tampouco da região Sul. Nós estamos há anos-luz atrás em termos de qualidade de vida, de desenvolvimento, de tecnologia, enfim, da presença de tudo. Até, por exemplo, vamos para a questão da educação. Na Amazônia, enquanto você tem aqui X doutores por habitante, lá é um vácuo absurdo, né? Em termos de quantidade de professores, de mestres e doutores, para não dar um mínimo de condições para que se desenvolva, né? Vai para Minas Gerais, por exemplo, você tem aí mais de uma dúzia de instituições federais de ensino superior. Vá para a Amazônia para ver uma coisa, como isso é difícil, como isso é complicado. Então, em tudo isso, a gente tem uma grande desigualdade com relação à questão da qualidade de vida, da infraestrutura, etc, etc. Onde que isso acontece? Como é que eu resolvo isso aqui? O poder está aqui, não é verdade? É aqui que se distribui, bem ou mal, a renda do Brasil, as condições de se viver nesse país. Então, à medida que um Estado avança, não é, na conquista de espaço aqui dentro, sabendo trabalhar, você também avança na conquista de direitos, de recursos, de condições e de qualidade de vida para um povo que vive distante, muito distante da realidade de outras regiões do Brasil, principalmente da Sudeste e do Sul. Agora, a gente acabou de passar pelo terremoto da discussão dos royalties. Será que essa vai ser mais uma questão? A gente está terminando o programa, se pudessem os dois responder bem rapidinho essa questão. Os estados vão novamente, teremos uma questão federativa aqui no Congresso? Eu acho que sim. Deputado Osmar Serralho. Eu acho que sim, e aliás, é fundamental que nós nos convençamos de vez, e o Congresso demonstrou isso, que os royalties precisam ser partilhados, talvez com mais inteligência. Isso é, alguém ganha uma loteria e de repente começa a jogar para o ar. Não, ganhamos, vamos inteligentemente aplicar isso. Essa questão dos deputados, vai dividir de novo o Congresso? Deputado? Não, eu acho que não, né? Em que pese ser alguma coisa parecida essa distribuição das bancadas e a questão dos recursos, mas eu diria o seguinte, nós já temos um princípio, um marco legal, o mínimo de 8 e o máximo de 70. Como a população fica, né, se movendo ao longo dos anos, migrando de um lugar para outro, procurando melhores condições de vida, e isso, de fato, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. A questão legal, mérito, como disse nosso professor aqui, Osmar Serralho, para que acontecesse da forma como aconteceu, né, o Congresso delegou, tinha que prever na Constituição. É uma discussão, é um debate, tudo bem, mas a matemática não muda. A matemática é a mesma da forma como foi feito, ou, se voltar atrás, a regra vai continuar igual. Então, eu acredito que não vai haver alteração e a discussão talvez não prospere tanto em função desse princípio. Muito obrigada pela presença dos senhores deputados. O Brasil em Debate termina aqui. Eu sou Vânia Alves e esperamos todos vocês no nosso próximo programa.